Prezados estudantes, me chamo Alessandro Vieira, eu sou o coordenador e mediador do curso de Programação Mobile e eu venho, através desse vídeo, falar um pouquinho para vocês sobre a dinâmica desse curso, o que vocês vão aprender, o que vocês vão ser capazes de desenvolver. Vamos falar um pouquinho sobre a carga horária, sobre a duração e também a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, que é o TEC RJ. Para isso eu preparei uma apresentação para vocês, em que eu vou compartilhar ela aqui durante essa apresentação, durante esse vídeo, para que a gente possa esclarecer todos os pontos acerca desse curso, que é o curso de Programação Mobile com Android Studio, ok? Bom, pessoal, conforme eu havia dito a vocês, essa aqui é a apresentação que eu construí, na qual eu vou trazer aí todas as informações a respeito tanto do projeto, que é o TEC RJ, como também do curso de Programação Mobile com Android Studio. Então, primeiramente, desejo aí que todos sejam muito bem-vindos a esse programa, tá? Esse programa, ele é um programa criado em parceria pela FAETEC e pela Fundação CCERJ, no qual ele vai ofertar para a população cursos técnicos e cursos de formação inicial e continuada. Esses cursos eles são apresentados na modalidade semipresencial, ou seja, parte da carga horária ela é feita à distância, parte da carga horária ela é feita presencial, tá? O curso de Programação Mobile com Android Studio, ele está dentro do grupo da formação inicial e continuada, tá? Então são cursos profissionalizantes, tá? Em que o grande objetivo deles é fazer com que vocês ingressem no mercado de trabalho o mais rápido possível, tá? Bom, para quem nunca estudou à distância, a educação à distância ela pode oferecer para a gente um conjunto de ferramentas para que você possa alcançar os seus objetivos. Então, dentro do ambiente virtual, né, a gente tem uma série de ferramentas. A gente tem, por exemplo, um material didático, que é fornecido pelo mediador. Você tem uma pessoa que vai estar o tempo inteiro com vocês, que é o mediador. No nosso caso, esse mediador, ele tanto atua online quanto presencial, isso nos cursos FIC, né, no curso de Programação Mobile é assim que funciona, tá? E também nós vamos ter algumas avaliações presenciais e algumas avaliações à distância, tá? É importante também que a gente crie, né, uma interação com o grupo, porque a troca de informações, né, a troca de conhecimentos vai agregar bastante para vocês, tá bom? Bom, a sala de aula, né, que é o nosso AVA, né, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, vocês vão ter acesso via URL do navegador de vocês, tá? E assim que vocês digitarem o endereço, é essa tela que vocês vão visualizar, tá? Essa é a tela de login para a sala virtual, né, para o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou mostrar daqui a pouquinho mais para frente uma tela para vocês, que seria supostamente aí a tela principal do nosso curso de Programação Mobile. Então, quando vocês acessarem essa plataforma, é nela que vocês vão encontrar todos aqueles materiais que eu acabei de citar para vocês. O material didático, que normalmente é uma apresentação, pode ser no formato de vídeo, né? Pode ser um texto, pode ser uma animação. Vocês vão encontrar também os fóruns de dúvidas, fóruns de compartilhamento de conhecimento, tá? E tudo mais que seja necessário para o aprendizado de vocês, tá? Bem, além de vocês poderem acessar a plataforma por um desktop ou um notebook, vocês também podem acessar a sala de aula através de um smartphone ou de um tablet. Para isso, vocês precisam entrar na Play Store de vocês, tá?
e baixar um aplicativo que é o Moodle, o Moodle Mobile. Uma vez que você baixa o Moodle Mobile, você vai ter um app para acessar a sala de aula a partir do teu smartphone ou do seu tablet. Então, existem essas duas maneiras para que vocês possam acessar o ambiente virtual de aprendizagem. Ou por um desktop e notebook, tá? Ou através de um app, que é o mobile, o Moodle Mobile, em que vocês podem acessar por um smartphone ou por um tablet, tá? O mesmo conteúdo que você visualizar em um, você consegue visualizar no outro, tá? Bom, esse aqui é o caminho no qual vocês precisam informar na barra URL do navegador de vocês, é o endereço eletrônico para acessar o nosso ambiente virtual. Então, tecrj.ccrg.edu.br. Feito isso, vai aparecer aquela tela de login, conforme eu mostrei para vocês nos slides anteriores, e ali vocês vão fazer o primeiro acesso de vocês. Esse primeiro acesso, ele será dado a partir do CPF de vocês. Então, vocês vão usar tanto o CPF para o login, quanto para a senha. A senha, posteriormente, vocês poderão fazer a modificação. O login, ele permanecerá como sendo o CPF de vocês, tá? Apenas a parte numérica do CPF, tá? Sem o tracinho lá do dígito verificador. Ao acessarem o ambiente, no nosso caso, do curso de programação mobile, vocês vão se deparar com uma tela mais ou menos como essa, tá? Uma tela principal, onde o nosso curso ele é dividido por semanas. Então, conforme vocês podem ver no canto esquerdo da tela, vocês têm ali as semanas, aonde nós vamos ter, dentro de cada uma dessas semanas, o material de apoio, nós vamos ter a prática a ser executada, tudo que vocês necessitarem para o aprendizado daquela semana, tá? Além disso, nessa tela, vocês vão encontrar também os fóruns de dúvidas. Então, essa primeira tela é a tela de apresentação do curso. Então, nela vocês vão ter todas as informações acerca do desenvolvimento e do que vocês vão encontrar durante o curso de programação mobile com Android Studio, tá bom? Então, para a gente poder entender como é que essa distribuição ela vai ser feita, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre os objetivos do curso, vou falar um pouquinho sobre a carga horária dele, a duração, mais ou menos o quanto vocês devem se dedicar de forma EAD e o quanto vocês vão se dedicar de forma presencial, tá bom? Bom, o objetivo desse curso, né? Esse curso ele foi desenvolvido para quem deseja dar seus primeiros passos no desenvolvimento de aplicações mobile por meio do Android Studio. Então, esse curso, ele é um curso básico, tá? Ele é um curso para todas as pessoas. Ele é um curso para aquelas pessoas que nunca programaram, ele é um curso para aquelas pessoas que já conhecem alguma coisa de programação, e até mesmo para as pessoas que já desenvolvem alguns programas, independente da linguagem de programação. A linguagem de programação base que a gente vai usar é a Java. Então, se alguém já conhece essa linguagem de programação, não vai encontrar maiores dificuldades. E para aqueles que não a conhecem, vocês vão conhecê-la durante o processo de aprendizagem de vocês. Por isso que o curso ele é separado por semanas, e cada uma das semanas ela vai ter como objetivo uma parte específica para agregar o conhecimento de vocês, tá bom? Então, esse é o objetivo, ou seja, ao final do curso de vocês, vocês terão que ser capazes de desenvolver algumas aplicações mobile utilizando essa IDE, que é o Android Studio, tendo como base a linguagem de programação Java, tá bom? Muito bem. Esse curso em específico, ele tem uma carga horária total de 240 horas. A gente divide esse curso em 20 semanas. Então, basicamente, ele vai acontecer durante todo um semestre, tá? Então, ele vai acontecer no primeiro semestre, uma turma, e no segundo semestre, uma outra turma.
Dentro dessas 240 horas e dessas 20 semanas, a gente vai ter aí uma carga horária semanal de aproximadamente 12 horas. É a nossa carga horária semanal, tá? Dentro dessa carga horária semanal de 12 horas, a gente reserva normalmente 8 horas para que vocês possam fazer o estudo daquele conteúdo semanal, e as outras 4 horas, vocês vão aprimorar esses estudos através dos encontros presenciais. Então, no nosso caso aqui, nós vamos nos encontrar uma vez por semana, tá? Presencialmente, e esse encontro ele tem a duração de 4 horas. Então, o objetivo dessas 4 horas é aprimorar aquilo que vocês tiveram de estudo durante a semana, né? Pelo menos aí por volta de 8 horas semanais, ou então até mesmo para que a gente possa sanar algumas dúvidas que fiquem aí a respeito do conteúdo que está sendo abordado, tá bom? Então, o que a gente tem que ter em mente é que parte do nosso curso ele vai acontecer à distância e a outra parte ele vai acontecer presencial, tá bom? Dentro dessas 240 horas, a gente vai estudar lógica de programação, que é justamente para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com programação. Para aquelas pessoas que já tiveram contato com programação, mas já não lembram muita coisa, já fizeram esse estudo há um bom tempo e precisa dar uma relembrada nesse conteúdo, tá? Então é quando a gente começa a aprender a entender o que é a programação. Logo depois, a gente tem aí um módulo que fala sobre análise e modelagem de sistemas. A gente vai entender o conceito do que é classe, do que é objeto, a relação entre esses elementos, como é que a gente modela um sistema, né? A gente não vai direto, ninguém programa um sistema através de código logo no primeiro momento, você faz todo um estudo, você faz todo um projeto, e a análise e modelagem de sistemas ela vai englobar exatamente isso. Já a linguagem de programação Java, a gente vai estudar um pouco, né, dos códigos da linguagem, a gente vai estudar um pouquinho do uso de banco de dados padrão SQL com essa linguagem, porque é justamente a base que a gente precisa ter para chegar no final e começar a desenvolver os códigos dentro da IDE, que é o Android Studio. Então, na linguagem de programação Java, a gente vai usar uma outra IDE, que não é o Android Studio, que pode ser o Eclipse, pode ser o NetBeans, para apresentar essas práticas. Então, para aqueles que nunca tiveram contato com programação ou não conhecem a linguagem de programação Java, isso vai acontecer exatamente nesse momento. É nesse momento que vocês vão ter contato com essa linguagem de programação. E aí vocês vão aprender as estruturas de desvio, estruturas de repetição, vamos falar de vetores, vamos falar de layouts, né? Vamos construir alguns programinhas que vão manipular um banco de dados, para que a gente chegue no Android Studio já com uma boa base para começar a trabalhar o desenvolvimento de aplicativos móveis através dessa ferramenta, tá? E assim como eu comentei com vocês lá no início, durante esse curso, nós faremos aí algumas avaliações. E a principal avaliação é a entrega de um projeto. No final do curso, como eu expliquei para vocês, vocês terão que ser capazes de desenvolver um aplicativo móvel através do Android Studio. Esse aplicativo ele vai se transformar num projeto final, que é justamente a avaliação final de vocês. Então, a gente vai ter uma avaliação com aproximadamente 50% do curso. Então, ali por volta da 10ª semana, 9ª semana, ou no máximo da 11ª semana, a gente faz uma avaliação presencial, que é normalmente quando a gente vai começar a dar o start no Android Studio. Então, a gente faz uma avaliação recapitulando todo o conhecimento adquirido anteriormente, lógica de programação, análise e modelagem de sistemas e a própria linguagem de programação Java. A partir desse ponto, a gente começa a mergulhar de cabeça nessa IDE, que é o Android Studio. Então, a gente faz uma avaliação
com mais ou menos 50% do curso em andamento, e depois os outros 50% a gente encaminha aí todo o conhecimento e todo o aprendizado nessa ferramenta aí que é o Android Studio. E aí vocês vão ter todo esse período aí de mais 10 semanas, 9 semanas, para aprender o uso dessa ferramenta, para desenvolver simultaneamente o projeto de vocês, para que ao término do curso, no último encontro, vocês possam entregar ou pelo menos apresentar esse projeto, tá? A gente tem alguns projetos, né, de sucesso, alguns projetos que foram bem interessantes, e eu destaquei alguns deles aqui para vocês, né? A gente já tem aí 2 turmas formadas nesse projeto, e dessas 2 turmas a gente conseguiu colher bons frutos e alguns projetos bem interessantes que já estão aí praticamente encaminhados. Lembrando que nesse curso, por se tratar de um curso básico, né, do Android Studio, a gente normalmente, na maioria das vezes, a gente tem aí protótipos de projetos, tá? Então a ideia é que vocês saiam do curso com um protótipo, pelo menos pronto, em que vocês possam depois caminhar com as próprias pernas e melhorar e aperfeiçoar esse projeto, tá? Então eu consigo destacar aqui, como projetos realizados, esses 5 projetos que foram feitos aí ao longo desse último ano, tá? Que foi um app bem legal de localização de restaurante, simulando aí um iFood, né? Então, os alunos, eles desenvolveram um app, e nesse app a gente tinha ali alguns exemplos, né? Alguns restaurantes cadastrados, e esses restaurantes, eles eram localizados a partir da sua culinária. Então, ele tinha lá um grupo de pizzaria, um grupo de churrascaria, lanchonete, e aí você localizava alguns restaurantes que já estavam ali armazenados no banco de dados. É bem bacana, era um protótipo e que podia ser aperfeiçoado aí no futuro. Depois eu destaco um appzinho educacional, que era um app bastante simples, era um app que controlava o lançamento de presença e de notas dos alunos de um curso, tá? Não era de uma escola, era de um curso. Então ele controlava o lançamento de frequência e controlava também o lançamento de conceitos. Também bem bacana, praticamente pronto, precisava apenas de alguns detalhes para que ele pudesse começar a ser comercializado, né? Bem bacana. Depois um appzinho de serviço de manutenção. Esse appzinho, na verdade, ele tinha o cunho interno de uma empresa, né? Não era um app para ser usado externamente. A ideia do aluno foi resolver alguns problemas de manutenção de computadores, quando esses eram solicitados. Então, na verdade, o processo ele acontecia quase que manual, né? Então, na empresa que ele trabalhava, o setor ele fazia uma ligação para o setor responsável, solicitando aí a manutenção ou conserto de algum equipamento. Isso era anotado numa ficha, e essa pessoa ela ia até o setor no dia e hora agendada para fazer a manutenção. Então ele achou interessante construir um app para que pudesse ser feito um controle mais bem definido disso, né? Com avisos, com manutenções programadas. Então também foi um app aí bem legal de ter acompanhado, tá? Um outro app também muito legal, só para fazer um adendo aqui, esse app de agendamento de táxi, só para vocês terem uma ideia, o aluno, ele é taxista, né? Ele entrou no curso porque ele queria aprender a programar. E ele entrou no curso sem saber nada. E ao término do curso, ele conseguiu desenvolver um app, claro, precisava ainda de alguns conhecimentos, como GPS, né, localizador, mas já era um app muito parecido com o localizador de restaurante. Ele simulava uma lista de possíveis táxis, né, disponíveis para aquela solicitação. Então também bem bacana, achei assim espetacular. E o último era um appzinho que era um joguinho, era um quiz.
baseado numa ferramenta que eu não sei se vocês conhecem, que é o Kahoot. Então, esse appzinho, você cadastrava perguntas e respostas, e depois que essas perguntas e respostas elas estavam prontas, a gente conseguia participar de um jogo, tá? Então, ele não tinha uma proposta inicial, não era um jogo específico, você podia montar aí um jogo do formato que você quisesse, através de perguntas e respostas. Então, era um appzinho também bem bacana, bem legal, e que teve como inspiração o Kahoot. Se vocês futuramente quiserem pesquisar a respeito, vocês vão ver mais ou menos aí como é que esse app ele funciona, tá? E aí, para fechar, eu trouxe aqui alguns layouts, né, desses projetos. Então, a gente tem aqui à esquerda o projeto do agendamento dos táxis. Depois, a gente tem aqui o de serviço, de manutenção, o quiz e depois o appzinho escolar, tá? Então, essas aí foram as templates que os alunos utilizaram para modelar o projeto deles, tá? Então, gente, é isso que eu tenho aí para trazer para vocês. Tá? Desejo aí um bom estudo para todos. Sejam todos aí muito bem-vindos. Forte abraço e até o nosso encontro.